Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender a como baixar o Visual Studio Code, conhecido aí como VSO, e também instalar a extensão do plugin e deixar pronto aí com tudo que você precisa para desenvolver, somente caso você não queira utilizar aí o Android Studio. As duas ideias são fantásticas, no entanto, o Android Studio é bem pesado, você precisa de uma máquina bem robusta para rodar aí o Android Studio. Já o VSO ele é bem suave, bem leve e vai rodar aí tranquilamente na maioria das máquinas, apesar de ter menos recursos. No entanto, é uma ideia que vale muito a pena utilizar e eu utilizo bastante. Então, para você baixar aí o Android Studio, basta você visitar aí o site oficial. Então, acesse aí code.visualstudio.com. Então, ele já vai reconhecer o seu sistema operacional. Basta você clicar aqui em download, no meu caso, download para o Windows. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai dar aí uma mensagem de obrigado e já vai iniciar aí o download. Atualmente tem cerca de 61 MB, então basta aguardar. Finalizado aí o download, então basta você clicar aqui no arquivo ou abrir aí a pasta onde salva aí seus arquivos e executar o seu download. É um arquivo executável, então basta você clicar. Então você aceita aí os termos de licença, então clica aí, eu aceito o acordo, clica aí em próximo. Vou deixar aí o diretório de instalação padrão, então vou clicar aqui em próximo, vou manter o atalho padrão, próximo. Aqui eu vou marcar para ele criar aqui um ícone para mim na área de trabalho e deixe marcado aqui também adicionar ao path para que você possa ter acesso aí aos comandos pelo editor. Então basta você clicar aí em próximo, então basta clicar em instalar. A instalação é bem rapidinho, então basta você clicar aqui em concluir. Ele já vai abrir para você aí o Visual Studio Code. Eu estou aqui com a abinha aberta, a abinha que a gente já viu lá, já seguiu o setup, então no flutter.dev/docs, então get started editor. Estou aqui já selecionado a aba Visual Studio Code. A gente já seguiu e viu como configurar aí no Android Studio e aqui eu tenho a parte do Visual Studio Code. Então aqui ele diz para a gente acessar aí View, Command Palette e procurar a extensão aí do Flutter. Então vamos fazer isso. Eu vou abrir aqui então, que ele diz para a gente vir em View, Command Palette, e aqui ele diz para a gente digitar Install, e aqui tem extensão, Install, extensão. No entanto, você pode acessar, deixa eu dar um ESC aqui para fechar, você pode acessar as extensões também neste ícone aqui, ó, extensões. Então se você clicar aqui, ele vai abrir aqui as extensões. Então se você digitar aqui Flutter, já vai aparecer aqui também. Então basta você clicar aí em Flutter, e então basta você clicar em instalar. E assim como no Android Studio, o Flutter aqui já vai instalar aí o Dart. Então basta aguardar. Finalizada a instalação do Flutter, aqui ele te pergunta se você quer utilizar aí as configurações recomendadas. Vou clicar aqui em cima, vou fechar essa abinha aqui. Isso aqui também. Bom, posso fechar a extensão aqui também. Para a gente testar aí se está funcionando, aqui ele diz para a gente utilizar aqui o View, Command Palette, então rodar aqui o Flutter Doctor. Então vamos fazer isso. Então vou vir aqui em View, Command Palette e vou digitar aqui Flutter. Ele já vai me aparecer aqui algumas opções. Então já tenho aqui o Flutter Doctor. Então basta você clicar aqui em Run Flutter Doctor. Ele já vai abrir aqui o terminal e vai executar aí o Flutter Doctor. Então ele já mostrou aqui para mim na saída que está instalado aí o Visual Studio Code e também tem aí a extensão do Flutter funcionando corretamente. Deixa eu fechar isso aqui. Então a partir desse momento o seu Visual Studio Code está pronto aí para ser utilizado. Então aqui em View Command Palette, digitando aí Flutter, você pode, por exemplo, criar aqui um novo projeto. No entanto, aqui vale uma observação para que você não tenha futuros problemas. A gente já viu por linha de comando que a gente deve colocar aí a organização do nosso pacote. No entanto, ao criar um projeto aqui pelo Flutter, perceba que ele te dá aqui o New Project e ele não te dá a opção aqui para você colocar o pacote. Então deixa eu colocar aqui o nome, por exemplo, teste 2. Vou dar um Enter e então vou selecionar um local para ele criar aí para mim o projeto. Por exemplo, vou selecionar aqui a área de trabalho. Então, selecionei a área de trabalho, perceba que ele vai rodar o comando para mim e vai criar para mim o projeto. Então, criou aqui para mim o projeto, a estrutura a gente já conhece, então ele já abriu aqui o main. Então, se eu vim aqui em Android App CR main, temos aqui o arquivo Android Manifest. Perceba que ele criou ali com exemplo
que é aquele nome de pacote padrão quando a gente não seleciona um. Então, se você for utilizar aí o Visual Studio Code, crie o projeto aí por linha de comando ou o Android Studio, então utilize ele aqui. Então, deixa eu fechar aqui. Então, se você criar um projeto por linha de comando, você pode simplesmente vir aqui em File e abrir uma pasta. Então, se eu vier aqui Open, eu posso, por exemplo, vir lá no meu local onde eu salvei um projeto, aquele nosso primeiro projeto, por exemplo, vou selecionar aqui, selecionar pasta, perceba que ele vai abrir aqui o projeto para mim. Ele abre o projeto bem rapidinho. E aí, aqui, só para confirmar aqui mesmo, o Android Manifest está ali, pacote. E a partir daqui você pode editar aí o código e utilizar aí os emuladores do mesmo jeito. Para você obter mais comandos aqui para você utilizar dentro do Android Studio, aqui no próprio site do Flutter, você pode clicar aqui, por exemplo, em Test Drive, e aqui ele te dá aí alguns comandos. Por exemplo, aqui a gente já testou aqui para criar aí um novo projeto. Para a gente rodar aí o projeto, então aqui ele diz para a gente acessar aqui o RUM, Start Debugging ou apertar F5 para a gente rodar um projeto. Então vamos voltar aqui, deixa eu apertar então a tecla F5. Ao apertar F5 aqui ele já aparece para mim Dart e Flutter. Então se eu selecionar aqui Dart e Flutter, perceba que eu tenho aqueles emuladores que eu já criei, a gente já viu também. Você pode criar um emulador e tal, mas eu vou utilizar aqui o emulador que nós já criamos. Então basta selecionar aqui o emulador e ele já abriu aqui para mim o emulador rapidamente porque eu já tinha executado pelo Android Studio. Mas caso seja a primeira vez, vai demorar aí um tempo. E feito isso, você então tem acesso aqui aos comandos. Aqui tem o Restart, o Stop, e você pode utilizar conforme você quiser. Aqui ele abriu para mim o emulador, como ele já estava com um projeto meu já aberto, ele fez aqui a reinstalação do aplicativo através aqui do Visual Studio Code. E agora eu estou pronto aqui para editar utilizando o Visual Studio Code. Então se eu vir aqui no meu projeto, por exemplo, deixa eu diminuir tudo isso aqui, vier aqui no meu lib main, que é este arquivo aqui, por exemplo, se eu quiser aqui editar o texto, então aberto no VSO. Vou salvar aqui, perceba que ele já fez para mim o reload, então aberto no VSO. Então da mesma forma que você utiliza o Android Studio, você pode utilizar o Visual Studio Code, então fica da sua preferência escolher um ou outro. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.